Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu vou conversar com vocês sobre qual é o seu maior inimigo. Os nossos maiores inimigos são as historinhas, isso mesmo. Mas antes de você conhecer esse inimigo letal, esses inimigos letais que são as historinhas que você coloca na sua vida, se você já está inscrito no nosso canal, com certeza você está recebendo sempre esse conteúdo. Mas se você não estiver inscrito, pessoal, se inscreva aqui no nosso canal para que toda semana, para que toda terça e quinta-feira você receba conteúdo novo aqui no nosso canal. Se você já gostou desse tema, dá um like nesse vídeo e também aproveita e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com as suas amigas, com os seus amigos, porque esse tema de hoje, historinhas, vai mostrar para você que aquilo que é difícil ou que aquilo que você acha que é difícil nem sempre é tão difícil assim, dá para você resolver. Pessoal, por que eu quis hoje falar de historinhas? Eu geralmente me organizo para conversar com vocês aqui no nosso canal. Eu não gosto de fazer nada muito adiantado, porque eu prefiro falar de forma o mais espontaneamente possível. Eu organizo, eu deixo um cronograma, eu deixo uma organização, mas eu sempre deixo margem para minha liberdade de expressão aqui e aquilo que toca o meu coração falar para vocês. E historinhas é um tema muito importante para todas as áreas da nossa vida, seja na vida profissional, seja na vida pessoal, nos seus relacionamentos e mais ainda para você que está na jornada do concurso público, pessoal. Nada mais importante do que você perceber essas historinhas. E o que são as historinhas, pessoal? As historinhas nada mais são do que aquela comunicação, expressão linguística, verbal e não verbal, quando a gente cria dentro de nós algumas narrativas, algumas historinhas que ou justificam, ou explicam, ou validam algumas argumentações nossas, seja porque nessas narrativas estão inseridas informações que nos passam de geração em geração, seja porque nessas narrativas existem algumas crenças internas, internalizadas desde a nossa infância e porque não a própria sociedade muitas vezes nos influencia com essas narrativas, com essas crenças, e isso está lá inserido dentro da gente e nós sempre vamos validando essas historinhas. Você quer ver um exemplo aqui de historinhas que nós estamos sujeitos? Inclusive eu me coloco aqui nessa situação por muitos e muitos anos. Eu coloquei na minha vida e justifiquei a minha vida na base das historinhas. Então eu não sou diferente de você, eu não sou melhor do que você, eu não sou melhor nem sou pior. Todos nós passamos por bons e maus momentos, nós alcançamos resultados maravilhosos, em outros momentos às vezes não tem outros resultados tão bons, mas eu estou na mesma situação que você várias vezes. Em algum momento eu posso estar melhor, em outro aspecto da vida ou outro momento você pode estar melhor do que eu. Mas todos nós temos a mesma base ali e essas historinhas podem ser recebidas por mim. E quando eu percebi que existiam essas historinhas, eu decidi mudar. Historinhas vem do livro O Poder da Ação, do Master Coach Paulo Vieira. E você percebe muito bem, a partir do momento que você lê o livro e você faz os cursos da jornada, você percebe que algumas vezes você dá aquelas desculpas, aquelas justificativas, aquelas historinhas. Para você, vou te dar um exemplo.
você que está já se inscreveu para o concurso do TRT-RJ, em maio você vai fazer esse concurso do TRT-RJ ou qualquer outro concurso. Você sabe muito bem que geralmente as pessoas que são aprovadas nos concursos públicos hoje em dia são aquelas que estudam o máximo de tempo possível ou geralmente de forma mais eficaz. O meu objetivo aqui é ajudar você a ser mais eficaz, seja se você estuda 8 horas de estudo ou se você só tem a possibilidade de estudar 2 horas. É normal que, se a pessoa for uma pessoa focada, estudar de forma objetiva, ou seja, estudar do jeito certo, aquelas 8 horas serão suficientes e eficientes. Se eu não me engano, na aula passada, eu comentei com vocês de pessoas que iam para a biblioteca, ficavam 8 horas estudando, ou melhor, 8 horas nas dependências da biblioteca, mas grande parte daquele tempo elas não estavam estudando, elas estavam ali socializando, ali batendo papo. Não era estudo, então não seria a forma adequada. Já outras pessoas focam ali e aquelas 8 horas elas vão aproveitar o máximo possível. Só vai parar 2 vezes no máximo para ir no banheiro, fazer um lanche ou um almoço e vai voltar para o estudo. Ou um tempinho para relaxar a mente. Então, só que nem todas as pessoas têm a disponibilidade de 8 horas de estudo. Talvez esse seja o seu caso. De repente você trabalha longe da sua casa, você de repente acorda 5h30, 6 horas ou 6h30 para ir para o seu trabalho, para você chegar 8 horas no seu trabalho ou às 9 horas no seu trabalho. E de repente você tem que sair do seu trabalho às 6. Muitas vezes você vai chegar em casa 8 horas, 8h30. Às vezes você, saindo do seu trabalho, você ainda vai ter que ir para a faculdade. Aí nesse caso você vai chegar às vezes 10h30, 11 horas. Já pensou esse período de tempo que você vai ter que acordar por volta às vezes das 6 horas da manhã e o seu dia já começa naquela batida e ele termina por volta das 11 horas? Às vezes você se pergunta, que horas que eu vou estudar? Eu dei um exemplo aqui, talvez aqueles exemplos mais pesados, mas é um exemplo pesado, mas não é um exemplo raro. A maioria das pessoas na nossa sociedade passa por essa situação. Algumas outras pessoas têm uma situação melhor, que ela, por qualquer motivo que seja por motivo financeiro, seja porque ela está na faculdade, ela vai conseguir apenas, ela não vai precisar trabalhar, ela vai precisar só estudar. E algumas pessoas, e eu já me coloquei também nessa situação, eu tenho que ser honesto aqui com você, que já falei, é mais fácil para ela estudar, é mais fácil para ele estudar, ele não trabalha, ela não trabalha, a vida dela é mais fácil, a vida dela é mais cômoda, ele trabalha perto de casa, ele trabalha online, é mole para ele estudar, a vida dele já está ganha. É fácil falar isso? É claro que é fácil falar isso, mas eu te pergunto, resolve na sua vida você falar isso? Se você tem uma chama dentro de você, um sonho de passar no TRT, ou um sonho de você ser uma juíza do trabalho futuramente, ou um juiz do trabalho futuramente, se você não tiver tempo para você estudar, vai adiantar você falar que você não tem tempo? Você vai precisar arrumar um tempo. Se você acorda às 6h30, você vai ter que se virar para você acordar, de repente, 5 horas da manhã. Para você conseguir, de repente, 1 hora, 1h30 de estudo. É o suficiente? Talvez não, talvez sim. De repente, você vai ter que pagar um preço no outro horário. Em vez de você dormir 11, você vai ter que dormir 00:30. Em alguns momentos, você vai ter que ter menos horas de sono. Como diz o Érico Rocha do Marketing Digital,
Geralmente o 6 em 7, que é aquele 100 mil reais em 7 dias, geralmente o 6 em 7 vem depois de noites mal dormidas. É o esforço que a pessoa paga, é o preço que a pessoa paga. Como diz o professor William Douglas, ele falava na época dele, antes de ele passar por os vários concursos que ele passou. É difícil estudar para concurso? É. Mas ele também falava, é mais difícil ficar sem dinheiro. O professor William Douglas, que é considerado o guru dos concursos, ele falava, gente, eu reprovei em várias provas, e ele cita todas as provas que ele foi reprovado. E chegou uma hora que ele falou, eu desisti de concurso público, mas um dado momento eu percebi que não tinha alternativa, eu desisti de desistir. E logo depois ele passou, hoje em dia ele é juiz federal, aqui de Niterói. Então, pessoal, às vezes o seu pouco tempo de estudo até pode ser uma historinha ou uma história real, mas não vai adiantar você contar essa historinha. As historinhas, pessoal, elas permeiam a nossa vida se a gente deixar elas estar em todos os momentos da nossa vida. Às vezes a pessoa está acima do peso e ela vai falar, eu tenho dificuldade de emagrecer, eu tenho metabolismo lento, eu já passei dos 40 e pouco, meu metabolismo é lento, ele talvez seja mais lento do que o meu metabolismo aos 25, que eu comia tudo. Eu ia para todos os rodízios e comia 15 pizzas no rodízio facilmente. Hoje em dia, por mais que eu adore pizza, primeiro que eu não vou em rodízio, raramente eu vou no rodízio, seja de carne, seja de massa. Antigamente, até no início do meu casamento, provavelmente eu ia umas 8 vezes por ano em rodízio, 6 a 8 vezes, ou era rodízio de massa, ou era rodízio de pizza. Quando eu percebi o mal que eu estava fazendo para o meu corpo e principalmente o mal que eu estava fazendo para os meus filhos, porque eu comecei a perceber a educação que eu estava dando para os meus filhos. Eu e minha esposa, a gente decidiu abolir rodízio. Isso quer dizer que a gente nunca vá para rodízio? Não estou dizendo que é nunca, porque às vezes, em algumas situações, há essa necessidade. Seja porque é o aniversário de alguém, seja porque já que você passou o ano inteiro pagando o preço, aí você pode se dar ao luxo de fazer algo que você não faz sempre. Uma coisa é você ir para o rodízio 8 vezes por ano, outra coisa é você ir 1 ou 2 vezes por ano. E ainda assim, olha só, há 2 semanas atrás a gente estava enrolado, chegou de noite lá perto da nossa casa, que tem um rodízio. Nós fomos para esse rodízio e eu, aquele cara que comia 15 pizzas, eu comi 6 ou 7, talvez um pouco mais. Eu não fiquei ali contando, não estava no meu caderninho, mas com certeza foi metade do que eu comi, porque eu tenho uma estrutura também. E ainda assim eu selecionava o que eu ia comer, ainda ficava cortando massa. Sempre vai ter aquele que vai falar assim, até parece que ele vai emagrecer só porque cortou a borda da pizza. Pode até não ajudar, mas não atrapalhar não atrapalha. Então, uma pessoa vai dar justificativa do tempo na época do concurso, outra pessoa vai falar que tem metabolismo lento. Eu tinha um colega de trabalho que já era bacharel em Direito há quase 10 anos atrás e até hoje ele não fez a prova do AB praticamente. Ele fez 1 ou 2 vezes e desistiu. Estou dizendo que é fácil? Não é fácil, não. É difícil. Até a própria OAB, que você luta com você mesmo, tá? A prova da OAB tem essa vantagem que o seu maior inimigo é você. Atualmente são 80 questões, você só precisa fazer 40. Lembra que eu já conversei com vocês algumas vezes, pessoal? É você estudar de forma objetiva. Não adianta você estudar horas sobre uma matéria que só vai cair 2 questões. Gaste o seu tempo naquelas matérias que tem quantidade de perguntas, 5, 6 perguntas de direito do trabalho, 5, 6 perguntas de processo
civil, direito do trabalho, processo do trabalho, direito civil. Aí, nessa brincadeira aí, se você estudar de forma objetiva, provavelmente você já vai ter umas 30 questões aí passíveis do seu acerto. Quer ver um exemplo de historinha? Quem aí percebeu que hoje eu não estou gravando no local que vocês conhecem, meu escritório, meu estúdio? Eu tô aqui, ó. Tô aqui no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Por quê? Infelizmente, hoje aqui no Rio de Janeiro é feriado, aquele feriadão da Semana Santa. Tá tendo obra lá no meu escritório. Eu poderia ou trabalhar ou gravar o vídeo para vocês com um barulho ensurdecedor que não ia ajudar em nada vocês. Eu poderia desistir de ter gravado. Eu poderia talvez gravar em outro lugar. Poderia ficar reclamando, mas não. Tá chovendo aqui, agora deu uma parada, mas quando eu vim para cá estava chovendo. Eu tô aqui no local protegido, não tô no local totalmente aberto, até porque estava chovendo. Pessoas passando para lá e para cá, agora nem tem muita gente passando, mas eu tô aqui no Rio de Janeiro. Decidi parar de contar historinha, parar de reclamar do cara batendo no escritório de cima, lá no meu prédio, e vim gravar aqui na rua, para mostrar para vocês que não adianta a gente contar historinha, a gente tem que fazer. A gente tem que buscar soluções, a gente tem que sair da zona de conforto. Se você realmente quer passar para o seu concurso ou conseguir qualquer outra coisa na sua vida, acorda mais cedo. No auge do meu desespero para passar para o OAB, eu já acordei 4h30. Foram todos os dias que eu acordei 4h30? Vou ser honesto, não foram todos os dias. Mas tem gente que paga o preço e acorda 4h30, estuda até 6h30, 7. Tem gente que vai dormir 1h30, 2 horas da manhã para acordar às 6h30, porque está pagando o preço ali. Muitos tem concursados que pagaram o preço. Eu já trabalhei com advogado, que ele falava isso, ele trabalhava em banco, hoje em dia ele é procurador do município, há muito tempo, há mais de 20 anos, mas ele falava, eu acordava 4 horas da manhã, às vezes 4h30, às vezes 5, para quê? Para estudar, ou então dormir à tarde. Hoje em dia, o cara é procurador do município do Rio de Janeiro. Uma magistrada aqui do TRT-RJ, na pós-graduação dela, ela fala: eu estudei muito com a minha filha no colo. Pois é, e hoje em dia, há um bom tempo já, ela é uma magistrada conhecida aqui no Rio de Janeiro, por seu curso de pós-graduação, alcançou o sucesso. Foi difícil? Claro que foi difícil, mas ela pagou o preço. Geralmente o que é difícil, geralmente é o que tem valor. Se fosse fácil, não teria valor. Então, cabe a você, minha amiga, a você, meu amigo, escutar o seu coração e pagar o preço. Se você só pode ir para a academia às 5 horas da manhã, vai às 5 horas da manhã. Minha esposa, geralmente vai às 5 horas da manhã. Antes ela ia para a terra às 5 horas da manhã. Depois ela descobriu essa academia que abre às 5 da manhã. E ela fala: Gustavo, geralmente tem no mínimo umas 15 pessoas na academia. Essa é a verdade. Meu horário é um pouco mais tarde, por volta das 6h30, 7 horas. E já está começando a bombar. Então, essa é a hora. Seja para você fazer a sua atividade física, ou seja para você estudar para o seu concurso, paga o preço e para de contar historinha, porque seja ela verdade ou mentira, você vai ter que sair da zona de conforto, parar de contar historinha e se virar e ir buscar. De repente você, com 2 horas de estudo, você vai ter que ter sabedoria e consciência que talvez o seu tempo de resultado talvez não seja o mesmo tempo de uma pessoa que estuda diariamente 8 horas por dia. Você precisa ter essa consciência. Mas existe a individualidade de cada um. E talvez se você
escolhendo as estratégias certas, você pode otimizar e melhorar os seus resultados. Mas não esqueça, as historinhas são os nossos maiores inimigos. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.